Olá, bem-vindo. Eu sou Haroldo Maranhão, este é o canal Vejam os Sinais. E eu estou passando por um momento em que eu estou revendo um pouco a forma como eu vou postar os conteúdos aqui, né, no dia a dia. Você que me acompanha sempre, você viu que na segunda-feira eu não postei nenhum vídeo, estava justamente revendo, porque eu tenho o desejo de tratar de alguns textos que trazem, algumas vezes, alguma confusão na mente das pessoas, e eu quero poder trazer alguma reflexão baseada nos textos. Então, todas as vezes que você encontrar assim, a Bíblia, assim, o poder saindo, né, da palavra, com um versículo ou uma provocação como essa, chamando a atenção para algumas realidades espirituais que precisam ser esclarecidas, eu creio, eu quero contribuir nesse esclarecimento, né? Então, essa série eu vou trazer textos bíblicos à luz dos últimos dias e alguns esclarecimentos de textos que eu acho que podem ser mal compreendidos por alguns. Quero contribuir para isso. Então, esse texto de Jesus, eu acabei de usar até no grupo de escatologia aqui da igreja, eu fiz uma brincadeira em cima desse texto, né? Qual é a resposta certa, né? Como é que é possível alguém que chega diante do Senhor e fez milagres, expulsou demônio, profetizou e ouvi de Jesus que eu nunca te conheci, né? Como é que alguém pode imaginar, então, o que eu tenho que fazer se profetizar, expulsar demônio? Poxa, então eu que não faço nada disso, eu não tenho a menor chance? Não. Você tem toda a chance. O primeiro princípio importante que a gente viu é que você precisa ir para o contexto do texto que está proposto. Esse texto, Jesus está falando de falsos profetas. Ele está falando dos falsos, dos que produzem, entram disfarçados de ovelhas, mas são lobos, e que têm frutos que contradizem. Eles se dizem profetas, mas a vida, os frutos, a realidade que se pode ver é contrária. Então não manifesta ser conhecido de Jesus, ser conhecido por Jesus, ou ter conhecido realmente a Cristo. Aí a palavra de Deus continua, o evangelista Mateus, ele continua nos falando que as árvores boas dão frutos bons, as árvores maus dão frutos maus, uma árvore má não pode produzir frutos bons. Então Jesus está chamando a atenção para o testemunho, não é? Mas o que eu quero marcar com você é o versículo 21, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino naquele dia, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Qual é a vontade do Pai? A palavra de Deus nos revela, entre alguns aspectos, que a vontade do Senhor é que nenhum se perca, senão que todos cheguem ao arrependimento. Por quê? Porque arrependimento é o que gera salvação. Arrependimento é que gera conhecer a Jesus Cristo. Jesus, a sua primeira pregação, depois de ser batizado nas águas do Espírito Santo e ser tentado no deserto, ele começou a pregar: arrependei-vos, o reino está próximo. Então o reino precisa de arrependimento e precisa crer. Crer em quem? Em Jesus. A resposta certa para entrar no reino naquele dia, para ser conhecido do Senhor, é conhecer a Jesus Cristo. Ele diz acerca dele mesmo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Todo aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas todo aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do Pai que está nos céus. A salvação, ela é pela fé, por arrependimento de pecados. Ela é por reconhecer que só Jesus Cristo salva, não há outro. Não é Jesus mais religião, Jesus mais superstição, Jesus mais uma pessoa importante, alguém que já morreu. Jesus e mais qualquer coisa não é a verdade bíblica. A verdade bíblica é só Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então alguém pode fazer milagres pela ação de outros espíritos, por ação de truques, por enganações ou por qualquer outra forma, mas isso não é suficiente para salvar. Pessoas que fazem milagres não necessariamente são de Jesus. Jesus, ele deixa isso muito claro, que naquele dia os que apenas faziam isso, usando até o nome do Senhor Jesus, mas não sendo conhecidos dele, não vão entrar. O que isso traz para a gente, então, de encorajamento? Primeiro, checar a sua vida. Você está em Jesus, você está em Cristo. A sua certeza de salvação não é o que você faz, mas é o que Jesus fez. Se esse é o seu fundamento, você está garantido. Se Jesus é o seu fundamento, você não vai correr risco naquele dia. Mas, já que Jesus é o seu fundamento, você precisa acrescentar obras, experiências,
crescer na fé, crescer na palavra e crescer no poder. Então, que você possa fazer o seu checklist da sua vida hoje e você possa decidir fazer a diferença com Jesus, em Jesus e permitindo que a vida de Jesus se manifeste através de você para que o mundo ao seu redor creia. Não fique confuso, a palavra de Deus ela é clara, a palavra de Deus é a verdade, ela tem todas as respostas que nós precisamos. Deus te abençoe em nome de Jesus.